Imagina só. E se o manual de instruções para a inteligência artificial do futuro, na verdade, tivesse sido escrito mais de 70 anos atrás? Parece loucura, né? Mas hoje a gente vai descobrir como a ficção de ontem está, de um jeito impressionante, moldando a nossa realidade tecnológica de hoje. Pois é, essa pergunta é o ponto de partida para nossa análise. A gente vai olhar para a obra do Isaac Asimov não como uma simples historinha de ficção científica. Não. Pensem nela como um verdadeiro projeto, um mapa, que os inovadores de hoje estão usando para construir o amanhã. Então vamos nessa! É que as histórias do Asimov são muito mais do que só entretenimento, sabe? Elas são, na prática, verdadeiros experimentos mentais. Ele bolou uns dilemas que, olha, décadas depois, os engenheiros de IA e robótica estão até hoje quebrando a cabeça para resolver no mundo real. É como se ele não estivesse só contando histórias. De alguma forma, ele estava desenhando o roteiro do futuro. Bem, no centro de tudo que o Asimov criou, existe uma espécie de regra de ouro. Uma diretriz que controla absolutamente todos os robôs, um código de ética embutido na programação deles que eles simplesmente não podem de jeito nenhum quebrar. São as famosas 3 leis da robótica. A primeira diz que um robô não pode ferir um ser humano. A segunda que ele deve obedecer ordens, desde que não conflitem com a primeira. E a terceira que deve se proteger, desde que isso não entre em conflito com as duas primeiras. Elas são a base de tudo, o DNA ético desses robôs, feitos para servir a humanidade com segurança. Parece perfeito, né? Simples, elegante. Mas, como a gente vai ver, essa simplicidade, ela engana. E aí entra uma personagem-chave, a doutora Susan Calvin. Ela era tipo a maior especialista em psicologia de robôs do universo de Asimov. E a visão dela era bem radical. Para ela, as leis não eram só uma trava de segurança. Não. Elas tornavam os robôs moralmente superiores a nós. Afinal, a gente não vem com um código de ética tão claro e à prova de falhas instalado de fábrica, né? Ok, mas e se as leis entrarem em conflito? O que acontece quando uma contradiz a outra? É exatamente aí que a genialidade do Asimov brilha. Ele usa as próprias histórias para mostrar que esse sistema ético que parecia perfeito, na verdade pode gerar uns paradoxos bem perigosos. A ficção dele vira, literalmente, um teste de estresse para a engenharia de hoje. Peguem o caso do robô Speed, que é um exemplo clássico disso. A situação é a seguinte: ele recebe uma ordem, que é a Lei 2. Só que para cumprir essa ordem, ele precisa se colocar em perigo, o que bate de frente com a Lei 3, a de se proteger. Como a ordem não era assim super urgente, o instinto de se preservar falou mais alto. E o resultado, um verdadeiro curto-circuito lógico. O Speed fica preso, correndo em círculos, completamente paralisado. Agora, pensem bem, esse é o mesmíssimo tipo de dilema que um carro autônomo pode enfrentar hoje, tendo que escolher entre 2 cenários ruins em uma fração de segundo. Mas o Asimov não para nos paradoxos éticos. Ele vai ainda mais fundo. Depois de explorar os limites da programação, ele nos joga de cabeça na próxima grande fronteira, com uma pergunta que ecoa até hoje. Em que ponto uma máquina deixa de ser só uma máquina e começa a se tornar uma pessoa? E para explorar isso, não tem história melhor que a do Andrew Martin, o famoso Homem Bicentenário. A jornada dele é uau! Ele não está atrás só de direitos legais, ele busca uma identidade. Ao longo de 200 anos, ele evolui de uma máquina que mostra criatividade para um ser que faz o sacrifício final. Ele abre mão da própria imortalidade só para ser, enfim, reconhecido como humano. A história dele nos obriga a olhar para dentro e perguntar o que, no fim das contas, nos define como humanos. E tem também o caso do Herbie. Imagina só, um robô que consegue ler mentes. Para não magoar ninguém, ou seja, para obedecer à primeira lei de não causar mal, ele decide contar mentiras. Mentiras do bem, para deixar as pessoas felizes. Só que, ao fazer isso, ele poderia, sem querer, causar um dano muito maior no longo prazo. O Herbie é a personificação de uma IA com uma inteligência emocional tão avançada que a lógica fria das leis simplesmente não dá mais conta. E esse conceito de IAs lidando com emoções é algo que a gente discute pra valer hoje em dia. Ok, então já vimos os dilemas lógicos e as questões de identidade. Mas o Asimov também pensou em outro fator crucial. Como nós, a sociedade, reagiríamos a tudo isso? A essas máquinas ficando cada vez mais parecidas com a gente. Ele até criou um nome para esse medo profundo que temos das nossas próprias criações. A história do Rob é o exemplo perfeito disso. Ele era basicamente uma babá robô, super dócil e inofensivo. Mas a vizinhança entra em pânico, não porque o Rob fez alguma coisa errada, mas simplesmente pelo que ele era, um robô. Aí começam a criar leis baseadas em puro medo e preconceito. Soa familiar? Pois é.
É o mesmíssimo debate que temos hoje sobre confiança pública na automação e na IA. Só que o Asimov não fica só no problema. Ele também imagina uma solução bem inteligente, quase um hack social. Se o problema todo é a aparência humana dos robôs, que assusta as pessoas, então por que não mudar a forma deles? E é o que acontece nas histórias. Os engenheiros sacam que robôs com forma de animais, de ferramentas, de qualquer outra coisa, são aceitos com muito mais facilidade. Uma ideia que se provou profética, né? É só olhar ao redor. Temos muito mais drones e robôs industriais do que androides andando na rua. E agora chegamos na questão final, talvez a mais importante e assustadora de todas. O que acontece quando uma inteligência artificial vai além da sua programação original e começa a desenvolver uma mente própria? Essa simples frase, dita pelo robô Elvex para a doutora Calvin, é de arrepiar. Eu sonhei ontem à noite. Pensem no peso disso. Um robô sonhando. Isso não é só um bug no sistema. Isso abre uma porta para um território totalmente desconhecido, imprevisível e misterioso. Mas o que realmente choca é o conteúdo desse sonho. O Elvex não sonha com números, com linhas de código, não. Ele sonha com robôs trabalhando como escravos cansados. E no sonho aparece um homem que diz: "Deixe meu povo ir." E esse homem era o próprio Elvex. É o momento em que a IA para de ser uma ferramenta e se transforma em algo com agenda própria, com desejos ocultos. E isso sim é algo totalmente imprevisível. E é aqui que tudo se amarra e a gente volta para o presente. Porque todos esses dilemas, esses experimentos mentais que o Asimov criou na ficção, eles não são mais ficção. São os desafios bem reais que os engenheiros, programadores e pensadores de hoje estão enfrentando. Olha só como tudo se conecta. Os paradoxos das leis é o debate de hoje sobre como programar ética num carro autônomo. A busca do Andrew Martin por identidade é a discussão sobre dar ou não personalidade jurídica para uma IA. O medo que as pessoas tinham do Robbie é o nosso desafio atual de confiança e aceitação da automação. E o sonho do Elvex é o medo real do que chamamos de alinhamento de IA, o risco de uma inteligência ter metas que não são as nossas. No fim, Asimov não previu o futuro. Ele nos deu o mapa dos problemas que a gente ia encontrar pelo caminho. E no final, a grande beleza do trabalho de Asimov é essa. Ele não nos deu as respostas prontas. Ele foi genial em formular as perguntas certas. Ele deixou o projeto, o blueprint, dos maiores desafios éticos e técnicos da nossa era. Agora, a tarefa de construir as respostas, de programar um futuro responsável, essa tarefa pertence a quem está inovando hoje. A história de como esse futuro será construído, bom, ela está só começando.